Olá, povo de Deus, graça e paz a todos, queridos. Eu estou passando onde quero aqui trazer uma mensagem ao seu coração. Aliás, eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem, especialmente você que está passando por privações, você que diz, pastor, estou sofrendo humilhações. A Bíblia diz que aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, no tempo oportuno, o Senhor o exalta. Os humilhados, serão exaltados. Se você está sofrendo privações, humilhações, se você está passando por temporais, aguenta firme. Pastor, está difícil, seja forte. Pastor, não está fácil, seja corajoso. O Senhor é contigo. Você vai perceber aqui que Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. O Senhor te chamou para ser vencedor, para ser vitorioso, vitoriosa. O Senhor te chamou como um homem de Deus valente, uma mulher de Deus valente, corajoso, corajosa na fé. Deus não te chamou para você recuar, mas Deus te chamou para te fazer vencedor, vencedora no nome de Jesus. Olha o que diz aqui no livro de Esther, capítulo 6, versículo de número 6, diz assim: Entrou Amã, o rei lhes disse: Que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: De quem mais se agradaria o rei, mais do que de mim, para honrá-lo? O rei olha para Amã e pergunta para Amã, logo para Amã, o que o rei deve fazer com aquele homem a quem o rei deseja honrar? E aí Amã pensa que o rei está falando dele. Amã imediato logo diz: De quem mais o rei se agradaria, senão de mim? Quem mais poderia ser honrado, senão eu? Pensava Amã que ele era a última bolacha do pacote. Pensava Amã que ele era a última Coca-Cola do deserto. Pensava Amã que era dele que o rei estava se falando. Só que, na verdade, o rei aqui não estava falando de Amã. Era um outro a quem o rei queria honrá-lo. Pensava Amã que era ele, porque Amã se achava melhor do que seu irmão Mordecai. Amã se achava melhor do que Mordecai, só que, na verdade, Amã se achava melhor porque ele odiava Mordecai. Amã não queria perder para Mordecai de jeito algum. Amã se achava melhor que Mordecai. Amã se achava mais merecedor que Mordecai. Amã achava que ele tinha que ser honrado e Mordecai não. Pensava Amã que se alguém ele tinha que ser honrado, esse alguém era ele. Mas eu vou lhe dizer que o mundo dá volta. Amã tentou prejudicá-lo, Mordecai. Tentou armar para acabar com Mordecai. Amã tentou matar Mordecai. Amã tentou de tudo que você possa imaginar contra Mordecai. Por que eu estou falando sobre isso? Talvez você que está me ouvindo, tem alguém tentando contra a sua vida. Talvez você que está me ouvindo, tem alguém tentando te derrubar. Talvez você que está me ouvindo, tem alguém tentando puxar seu tapete. Tem alguém tentando armar para você. Mas eu vou lhe dizer, se tem alguém tentando armar para você, esse alguém vai cair no próprio laço. O mundo dá volta, pode esperar que vai. Se alguém está tentando armar para você, esse alguém vai cair na própria armadilha que armou. Se tem uma coisa que o mundo sabe, queridos irmãos, é dar volta. Hoje você pode estar por baixo, amanhã você vai estar por cima. Porque Deus não te chamou para ser cauda, te chamou para ser cabeça. As pessoas pensam que elas podem prejudicar os outros, vai ficar impune. Não vai, pode apostar. As pessoas pensam que elas vão odiar, vai ficar impune. Não vai. As pessoas pensam que elas vão ser armadilha para outro, vai ficar impune. Não vai. Vai sofrer as consequências mais cedo ou mais tarde. Qualquer um que esteja armando para você vai sofrer depois as consequências por estar armando para você. Por isso a Bíblia diz, cuidado com o que planta, porque o que planta é o que colhe. A gente só colhe o que planta. A gente só colhe o que plantamos. Amã achava
que ele era merecedor de ser honrado. O que ele não sabia é que ele ia puxar o cavalo com o próprio inimigo montado. Quando o rei pergunta assim para Amã, o que se deve fazer com aquele a que o rei deseja honrar? Aí Amã pensa, rei? Quem mais senão eu? Eu sou esta pessoa. Se tem alguém que merece ser honrado, esse alguém sou eu. Se tem alguém, rei, que merece toda honra, eu sou esse alguém. Amã está totalmente equivocado, pensando que ele é a pessoa que o rei quer honrar. E não é ele que vai ser honrado. Amã odiava Mordecai com todas as suas forças. Se tinha alguém que odiava outro, esse alguém era Amã, com relação a Mordecai. Amã odiava Mordecai com todas as suas forças. O que ele não sabia que ele ia puxar o cavalo com Mordecai montado depois. Porque ele se achava melhor que Mordecai. Ele se achava a última bolacha do pacote. Amã se achava melhor do que o Mordecai. Pensava Amã que ele é quem ia estar montado no cavalo e Mordecai ia puxar o cavalo para ele. Mas como eu falei, o mundo dá volta. Hoje você está por baixo, amanhã você está por cima. Olhe para mim. Nunca diga deste pão no como, dessa água no umbigo. Porque Deus vai te colocar você nas mãos da pessoa que você tanto adiou um dia. Ah, vai. É batata, irmão, não adianta. Se alguém tentar prejudicar outro, pode ser quem for, mas cedo ou mais tarde a conta chega. Olha aqui no versículo 7. Respondeu ao rei, quanto ao homem, ao quem agrada o rei honrá-lo, traga-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo do rei, em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Olha o que Amã diz para o rei. Rei, o homem a quem o Senhor quer honrar, esse homem deve estar montado no teu cavalo, esse homem deve usar tuas vestes reais e usar tua coroa de rei. Porque Amã pensava que o rei estava falando dele. Amã está se achando aqui o bambambam, o bonzão, o grandão. Amã está se achando melhor do que todo mundo. Amã está pensando assim, não, eu vou montar no cavalo do rei, porque eu sou essa pessoa. Eu vou usar as vestes do rei, eu vou usar a coroa do rei, e o meu inimigo vai puxar o cavalo comigo montado no mesmo. Só que o que ele não sabe é que quem vai estar montado no cavalo do rei é o inimigo dele, Mordecai. E ele, Amã, é quem vai puxar o cavalo com o inimigo montado. Cuidado, viu? Cuidado. Repito, nunca diga desse pão não como, dessa água não bebo. O mundo dá volta. O mundo dá volta e a gente volta a precisar de alguém que você tanto um dia talvez odiou. Volta a precisar depois de alguém que um dia tanto jogou pedra. Não jogue pedra em ninguém, não. Nunca odeie alguém, como era o caso de Amã, se achando melhor. Amã queria ver o adversário, mas não queria ver Mordecai na frente dele. Se tem alguém que odiava outro, era Amã. Pagou um preço tão alto. Amã pagou um preço tão alto, você não tem noção. Se tem uma coisa triste na nossa vida, queridos, é o ódio, a malícia. É a pior miséria na vida de um ser humano. Amã tentou matar Mordecai, para quem não sabe. Amã tentou acabar com a vida de Mordecai. Amã fez uma forca para enforcar Mordecai, sabia disso? Porque odiava Mordecai. Ódio é coisa do cão, não é de Deus não. E Amã odiava Mordecai. E agora está pensando Amã que Mordecai vai puxar o cavalo com ele, usando as vestes do rei, a coroa do rei e montado no cavalo do rei. Olha o versículo de número 9. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Leve-no ao cavalo pela praça da cidade e diante dele apregou, e assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã. Amã está pensando que ele é alguém que vai montar no cavalo do rei
usar as vestes do rei e a coroa do rei, e os príncipes puxando o cavalo do rei pela praça com a Amã montado. Amã está pensando que vai ser assim. Mas um dia é da caça, outro é do caçador. Um dia a gente odeia, amanhã a gente vai precisar de que a gente odiou. Olha o que diz aqui no versículo 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com os judeus Mordecai. Quando o rei fala para Amã: Amã, já que você acha que esse alguém que o rei deseja honrar deve montar no cavalo do rei, usar as vestes real do rei e usar a coroa do rei, Amã, já que assim, corre, pega o meu cavalo, as minhas vestes reais, pega a minha coroa de rei e manda Mordecai, teu inimigo, vestir minhas vestes, coloca sobre ele a minha coroa do rei e manda ele montar no meu cavalo, Mordecai, teu inimigo, e tu, Amã, que odeia Mordecai, tu vai andar pela praça puxando o cavalo, com Mordecai, teu inimigo, montado no cavalo e usando o exército de rei. Esse alguém que o rei deseja honrar não é você, é o teu inimigo, Mordecai. Vai lá, faz isso com ele agora. É você que vai fazer isso. Achava, Amã, que Mordecai ia puxar o cavalo com você montado? É você que vai puxar o cavalo com ele. É você que vai puxar o cavalo com Mordecai usando minhas vestes de rei. É você que vai puxar o cavalo com Mordecai usando a minha coroa de rei. Não é ele que vai puxar o cavalo para você. É você que vai puxar o cavalo para ele. Não é você que vai montar no cavalo, ele é que vai montar no cavalo. Não é você que vai usar minhas vestes de rei. Mordecai, teu inimigo, é que vai usar minhas vestes de rei. Não é você que vai usar a coroa de rei. É Mordecai, teu inimigo, que vai usar minha coroa de rei. Porque você se acha melhor do que ele. Nunca se acha melhor que ninguém. Eu vejo tanta gente se achando melhor que outro, nariz empinado, orgulhoso, vaidosa. Eu vejo tanta gente assim, com o coração podre. E aí depois sofre as consequências, nem sabe por quê. Porque quer pisar, quer ofender, quer machucar, se acha melhor. Mas diz o ditado que quem ri por último ri melhor. Agora Mordecai está rindo de Amã, seu inimigo. Agora Mordecai está montado no cavalo com Amã puxando o cavalo para ele. Você escolhe. Ou você puxa o cavalo com alguém, ou alguém puxa o cavalo para você. Nunca se ache melhor que ninguém. A pior coisa é a gente odiar os outros. Foi o caso de Amã. Amã voltou a precisar de quem ele tanto odiava. Porque a vida é assim. Deus faz o mundo dar volta e faz as pessoas precisar de quem tanto odiou um dia. Foi exatamente o que aconteceu com Amã. Olhe para mim, você que está me ouvindo. A forca que Amã preparou para Mordecai, sabe quem utilizou a própria forca? O próprio Amã. O próprio Amã. Foi quem utilizou da forca que para Mordecai tinha feito. Porque o mundo deu a volta e Mordecai deu a volta por cima. Eu, particularmente, eu fico preocupado quando eu vejo pessoas dizer desse pão não como e dessa água não bebo. Eu fico preocupado quando eu vejo pessoas do nariz torcido, pessoas orgulhosas. Eu fico preocupado quando eu vejo pessoas querer ser melhor que outro. Irmão, não tem ninguém melhor que ninguém, independente. Seja crente, católico, pode ser um espírita, pode ser um alcoólatra, um homossexual, um drogado. Não tem ninguém melhor que ninguém. Deus não faz distinção de pessoas. Deus não aceita a maneira como muitos vivem, mas Deus ama todos por igual, de igual modo. Só que Amã odiava Mordecai, mas odiava com todas as suas forças. Pagou um preço tão alto e voltou a precisar de quem ele tanto odiou, como diz aqui. Agora está Amã puxando o cavalo com o seu inimigo montado, o seu inimigo que ele tanto odiava, o seu inimigo que ele queria ver morto, o seu inimigo qual Amã queria acabar com ele. Agora Amã está puxando o cavalo com o inimigo. No 10.
Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Agora está Amã puxando o cavalo por toda a praça da cidade, com o inimigo dele, Mordecai, montado no cavalo, Mordecai usando a coroa e as vestes do rei, e Amã usando essas palavras, no versículo 11, né? No versículo 11. Amã tomou as vestes do cavalo e vestiu a Mordecai e o levou ao cavalo pela praça da cidade. E dizia enquanto puxava o cavalo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Se humilhando ao inimigo. Se humilhando aquele que Amã tanto odiava. Amã agora está se humilhando aí. Porque, como eu falei, o mundo dá volta e a gente dá a volta por cima. Por isso, se você não vai com a cara de alguém, comece a amar aquilo a quem você tanto odeia. Senão Deus vai te colocar nas mãos de quem você tanto odiou um dia. Eu estou vendo Deus fazer isso com tanta gente. Por isso que não é bom a gente jogar pedra em ninguém. Por isso que não é bom a gente querer ser melhor que ninguém. Porque a gente quebra a cara depois. A gente se arrebenta. E Deus faz a gente precisar de que um dia a gente jogou pedra. Tá bom, queridos? Que você possa fazer uma reflexão e entender que a gente nunca pode ter o nariz torcido e querer ser melhor que ninguém nessa vida. Porque duas coisas. Ou você puxa o cavalo para alguém que talvez você odeia, ou pode acontecer o contrário. Você puxa o cavalo para aquele alguém, ou aquele alguém vai puxar o cavalo para você. Vai depender do seu coração. Porque Amã se achava melhor. Nunca se acha melhor que ninguém. Tá bom? Então, a coisa que o mundo sabe é dar volta. Deus abençoe a todos. Boa reflexão. Forte abraço no nome de Jesus.